Mas vamos lá. Está rodando aí já ainda? Então, queridos, quem está gostando aí do nosso congresso, nossa conferência de família? Os assuntos estão sendo importantes, se bem que, vamos dizer assim, as duas mensagens, as pregações que vieram, elas eram muito direcionadas ao relacionamento marido e mulher, né? Muito relacionado à questão de casamento, né? E hoje, pela manhã, eu quero assim falar, não vou ser demorado, mas falar sobre relação pais e filhos, né? E lembrando também que nós temos o Dia das Mães, falamos um pouco sobre isso, né, também, mas quem é mãe? É fácil educar filhos? É fácil conduzir filhos e filhas, né? A pergunta que a gente tem que fazer, né? E aqui em Gênesis, capítulo 18, versículo 19, o Senhor fala sobre Abraão, e ele diz assim: porque eu o tenho conhecido, e sei que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, para que guardem o caminho do Senhor. Interessante que quando Deus fala aqui sobre Abraão, Ele está falando sobre essa incumbência, essa missão, e o Senhor diz: eu sei que Ele vai ensinar os seus filhos a que guardem o caminho do Senhor. Então, talvez a função mais importante dos pais é ensinar os filhos a andar no caminho do Senhor, ensinar os filhos a trilhar o caminho do Senhor. E eu fico pensando que existem dois caminhos que nós podemos chamar que são os caminhos do Senhor. O primeiro caminho é o caminho do amor, e o segundo caminho é o caminho da fé. E esses dois caminhos, eles sempre terão que caminhar juntos, né? E ensinar os filhos a amar é algo essencial e fundamental na relação de pais e filhos. E como é que a gente ensina um filho a andar no caminho do amor, né? Quando a gente pensa nessa relação pais e filhos, e pensa no amor dentro dessa relação pais e filhos, a gente tem que entender que o amor está muito relacionado à percepção do valor e do significado que a pessoa tem na sua vida em relação à capacidade que o outro tem de satisfazer as necessidades mais significativas, mais essenciais da vida. Ou seja, eu amo a pessoa à medida que ela consegue satisfazer as minhas carências, as minhas necessidades mais significativas. Por que um filho ama profundamente seus pais? Ama a mãe, ama o pai. E quando eu falo pai e mãe nesse sentido, estou falando dos pais que fazem o seu papel de pai bem feito, né? Ah, pastor, mas tem muitos pais aí que os filhos nem se dão, nem vê, nem considera, né? Não, estou falando dos pais que fazem direitinho o seu papel de pai e de mãe. Sabemos que infelizmente hoje, em função do despreparo, da imaturidade, do pecado, né, da questão muitas vezes dos pais não estarem alinhados com Deus, muitos não conseguem desenvolver a sua função de pai e de mãe como deveriam. Mas eu estou falando aqui a pais e mães que estão alinhados com Deus, que caminham nos caminhos de Deus, que têm compromisso com Deus, que estão unidos no propósito de fazer o melhor para os seus filhos. Então, quando eu olho para esse perfil de pai, perfil de mãe, aí eu volto a dizer, o amor está muito relacionado a essa percepção que o filho vai ter do pai e da mãe em relação à capacidade que eles têm de satisfazer as suas carências ou as suas necessidades mais significativas. E os filhos têm quatro carências e 4 necessidades fundamentais e significativas em suas vidas. A primeira carência é de cuidado e de proteção.
A segunda é de reconhecimento e de encorajamento. Terceira, de amizade. E a quarta, de educação e disciplina. Então são 4 carências fundamentais que todo filho tem no relacionamento que tem com seus pais: proteção e cuidado, encorajamento e reconhecimento, amizade, educação e disciplina. Então nós, como pais, se nós queremos ensinar os nossos filhos o caminho do amor, nós não podemos perder de vista essas 4 coisas. Nós não podemos perder de vista que eu como pai, ou você como mãe, nós temos essa responsabilidade com os nossos filhos: cuidar, encorajar, reconhecer, ter amizade com eles, educar e disciplinar. Se nós conseguirmos fazer essas 4 coisas em perfeito equilíbrio, com certeza a gente vai ter filhos saudáveis, espiritualmente, moralmente, eticamente, fisicamente, né? Então, qual é a necessidade primária, básica de uma criança quando ela nasce, irmã Cecília? Cuidado, né? Um neném, ele consegue se alimentar sozinho? O neném, ele nasce, aí ele já pula, já vai na geladeira, né? Vê lá o que tem. É assim que acontece com os nenenzinhos? Não, né? A gente, quando fala de neném, a gente lembra muito agora do Rafael e do Daniel, né? Os filhos do Lázaro e da Débora que estão ali, agora em casa, amém? Em casa, glória a Deus por isso, né? Estão em casa, recebendo agora o cuidado direto dos pais, né? Isso também está trazendo um refrigério ao coração dos pais, porque estão em casa. Mas com certeza o Daniel e o Rafael não conseguem se alimentar sozinhos. Eles não conseguem beber água sozinhos. Eles não conseguem ir ao banheiro sozinhos, né? Então por isso existe, né, uma ferramenta chamada fralda, né? Que é muito usada pelos nenéns aí no seu início de vida. Então, fraldinha neles, né? Não consegue ir ao banheiro, fraldinha neles. Ou seja, no início, eles são super dependentes. Então, a relação do filho com os pais começa numa situação muito grande de dependência. A dependência dos pais no início, né, dos primeiros dias, meses, anos de vida é muito grande. A tendência é que essa dependência ela vai diminuindo à medida que eles vão crescendo, à medida que eles vão crescendo. Só que não cresce da noite para o dia. Não adianta você não ter um filho hoje, aí você estala o dedo, daqui 10 dias você está com 10 anos. Não. 10 anos demora 10 anos, não 10 dias, né? Então é um tempo que a gente tem que saber vivenciar com os nossos filhos, cuidando, protegendo. Então as necessidades básicas de uma criança, de um filho, é a necessidade de ser alimentado, de ser vestido, né? de se poder sentir autorrepresentado diante das outras crianças com as quais ela vai se relacionar, né? É a necessidade de educação, de amparo, de amizade, de acolhimento. E isso tudo vai gerando no coração da criança, em relação às pessoas que estão dando isso para ela, uma percepção de valor. Uma percepção de valor, uma percepção de significado. Essa pessoa vale muito para mim, porque ela que me dá mamar, ela que me cuida, ela que me alimenta, ela que me veste, ela que vamos dizer assim, atende as minhas necessidades mais básicas. Uma outra necessidade básica é reconhecimento e encorajamento, né? Reconhecimento e encorajamento já é um pouquinho mais para frente, né? Em termos de idade, né? Já a criança, para começar a entender reconhecimento, já é um pouquinho mais para frente. Mas, por exemplo, quando é que a gente reconhece, quando é que a gente faz os nossos filhos se sentirem reconhecidos? Reconhecimento tem a ver com se sentir valorizado. Que momentos a gente consegue fazer isso, irmão Ricardo? Não entendi.
como que a gente consegue colocar no nosso coração dos nossos filhos reconhecimento, que eles estão sendo reconhecidos e valorizados por nós pais? Que situações a gente pode fazer que gera isso no coração deles? Eu vi o irmão Ricardo a pensar. Então, por exemplo, aniversário, né? Criança gosta de festa de aniversário? Você gosta, Aninha? Sempre gostou? Você fica feliz quando faz aniversário para você, coloca os balãozinhos, né? Faz aquela festa, chama os amigos. É uma maneira de reconhecimento, sim ou não, irmãos? É uma maneira de reconhecer, né? E é claro que a criança observa quem está trabalhando, quem está fazendo, né, tudo aquilo acontecer. Geralmente é o pai e a mãe. Geralmente são os pais. Eu ia entrar nessa. Dona Marlene já se adiantou. Eu ia perguntar uma outra situação, ela foi na veia do que eu ia perguntar. Elogiar quando a criança tira uma nota boa, quando ela vai bem na escola, quando ela se destaca, né? Quando ela consegue atingir um alvo, um objetivo, né? Então esse elogio bem colocado, né? Ele gera encorajamento, ele gera sentimento de valorização, de reconhecimento no coração da criança. Puxa, meu pai me elogiou, né? Seus filhos jogam bem futebol, cara? Já falou isso para ele? Imagina o menino jogando futebol, né? O pai chega e fala: filho, você não é o Neymar, mas você é melhor que o Neymar, né? Então você, enfim, elogia, né? Tudo isso é importante, tudo isso fortalece no coração da criança o significado de percepção de valor da pessoa, do pai ou da mãe. Amizade, né? Amizade é importante entre pais e filhos. Como é que se cria amizade entre pais e filhos, né? É a convivência, é o caminhar, é o conversar, é o dialogar, é o tirar dúvidas, é estar junto, é o pai e a mãe entrar no mundo da criança, às vezes sentar no chão com a criança e fazer as coisas que a criança costuma fazer ali. Participar do mundo da criança vai inserir você naquele mundo e a criança vai olhar você como um amigo. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, procurei ser amigo dos 3. Acredito que consegui, né? Mas hoje eu tenho uma neta. E essa neta, às vezes ela fica conosco durante o dia. E ela vai vender perfume com a gente, né? E ela já pegou o hábito: vamos vender perfume. A gente vai vender. Aí ela fica com a gente, e enquanto ela está comigo no carro, ela está com a Marlene, a criança pergunta muito: o que é isso? O que é aquilo? Né? E você vai falando, você vai mostrando, você vai orientando. Por exemplo, aqui no culto ontem, o Danilo veio aqui, junto com a Heloísa. Aí o Danilo queria saber o que estava passando no celular. Eu levantei, mostrei para ele que a mãe dele estava ali conduzindo o louvor, né? E aí você vai mostrando. Aí eu falei: senta aqui. Ele sentou. Aí Heloísa. Então você vai criando uma conexão com a criança, e a criança ela vai vendo em você uma pessoa em quem ela pode confiar, uma pessoa que tira suas dúvidas. Amigo tira dúvidas? Agora eu vou fazer uma pergunta: amigo só fala aquilo que o outro quer ouvir? O amigo de verdade, né, já num relacionamento mais amadurecido, é aquele que não fala o que o outro quer ouvir, mas fala o que ele precisa ouvir. Então, amigo, não confunda amizade com passividade. Por que muitos pais hoje estão perdendo o respeito dos seus filhos? Porque querem ser muito amigos, e estão sendo amigos passivos. O filho erra, aí o pai e a mãe, com aquele coração de que tem que ser amigo, e não quer repreender, não quer chamar atenção, age com passividade.
Aí o que acontece? O filho perde o respeito, né, pelo pai, pela mãe. E aí aquele pai, ele vira um pai ou uma mãe super protetora, sem perceber que isso é algo muito negativo para os seus filhos, né? Uma psicóloga disse algo muito interessante, que pais super protetores, eles acabam criando filhos passivos e irresponsáveis. Porque o filho, ele pensa assim: se o pai ou a mãe é super protetor, não coloca para ele responsabilidade ou para ela responsabilidade, aquele filho, ele pensa assim: eu não preciso agir, porque sempre alguém vai agir por mim, então eu não preciso agir, minha mãe e meu pai vão agir. Aí o que acontece? Ele sempre fica na dependência do agir de quem? Da mãe ou do pai. Ele não age. Ele não age. Para ele agir, tem que ser na base da bicuda, né? Como o pessoal fala em português, tem que ser aí na forçação de barra. Por quê? Porque ele se acostumou a ver o pai e a mãe agindo no seu lugar. Quando ele erra, ele também não se preocupa, porque na cabeça dele, ele pensa assim: eu não preciso me preocupar se eu vou sofrer alguma sanção, ou vou sofrer alguma correção, porque alguém sempre assume o meu lugar. Ou seja, então ele se torna meio que inconsequente. Ele erra, não está nem aí. Por quê? Porque o pai e a mãe assumem os seus erros, né? Então, não estou dizendo que alguém aqui seja assim, estou dizendo que essa situação é uma realidade na vida de muitos pais e de muitas mães hoje em muitas casas. E aí os filhos ficam passivos, inconsequentes, irresponsáveis. Então, a amizade, ela deve ser desenvolvida no viés do crescimento do filho. Se o meu filho é meu amigo e eu quero que ele cresça, e ele errou, ele precisa entender que ele errou, e ele precisa ouvir o que ele não quer ouvir. Ele precisa ter atitudes, ele precisa assumir os seus erros, ele precisa entender que ele é responsável por si mesmo. E eu, como pai, como mãe, tenho que ensinar isso. Educação e disciplina entra também nessa questão, né? Por isso que a palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 10 em diante, o Senhor diz ao seu povo que eles deveriam ensinar os seus filhos, deitando, levantando, assentando e andando pelo caminho. Ou seja, essas 4 atitudes: deitando, levantando, assentando e andando pelo caminho, em todos os momentos, eles tinham que aproveitar aquele momento como uma oportunidade para ensinar os seus filhos. Porque naquela época, irmãos, a realidade da sociedade daquela época era muito diferente da nossa, né? Era muito mais simples. As atividades comerciais se davam muito em torno de lavoura, cuidar de animais e vender. Não tinha tantas coisas para entreter as crianças. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. E o que acontece? A educação era muito rígida. A criança lá com seus 12 anos já começava a caminhar com o pai para a lavoura, aprender o que era plantar, o que era cuidar de um animal, né? Ele já aprendia a noção de trabalho. Ele era muito mais facilmente preparado para enfrentar a vida do que hoje. Hoje, às vezes, o pai sai para trabalhar, não tem como levar o filho. Naquela época, o pai levava o filho. Então, o pai vai para um lado, o filho fica estacionado em outro lugar. Enfim, a relação é muito difícil, muito mais difícil hoje, mas precisa ter um esforço. Educar deve ser um propósito para a vida. A vida na sua condição estática ou na sua condição em movimento, no seu modo estático ou em movimento, deve ser uma oportunidade para ensinar. Porque a gente não ensina somente de modo formal, mas de modo informal. Quando a gente está no relacionamento, né, com as pessoas, e os nossos filhos estão juntos, eles estão aprendendo o que a gente está fazendo. Como que a gente
desenvolve valores, virtudes, princípios como honestidade, fidelidade, respeito, né? Dentro de casa mesmo, se eu como marido trato a minha esposa com desrespeito, brutalmente, com grosseria, o meu filho está vendo aquilo, ele está aprendendo aquilo, né? Ele está aprendendo aquilo. Se eu trato bem, se eu trato com cordialidade, com amor, né? Ele também está aprendendo. E assim assim acontece nos outros relacionamentos. E educar envolve uma situação que eu vejo que muitos pais têm dificuldade hoje, que é disciplinar. Filho erra, quando erra tem que ser disciplinado, né? Abra sua Bíblia em Provérbios 19, 18. Provérbios 19, 18. Eu vou pedir para outra pessoa já abrir Provérbios 23, de 13 a 14. A gente vai ganhando tempo. Provérbios 19, 18 e Provérbios 23, de 13 a 14. Quem achou Provérbios 19, 18? Pode ler, Aninha. 19, 18. Como é que é mais alto? Muito bem, olha aí. Então, olha só, queridos. Às vezes, a gente quer corrigir o filho com raiva. Às vezes o filho fez algo assim que te deixou com muita raiva, né? E aí você vai corrigir. Você não pode deixar de corrigir, mas você também não pode exceder, né? O equilíbrio, né? Mas você não pode deixar de usar a vara. Você não pode deixar de corrigir, né? Para que ele não se perca, para que ele não se desvie dos caminhos do Senhor. Provérbios 23, de 13 a 14. Então essa aqui é uma correção mais no sentido de palavra, né? De instrução, de mostrar como se deve andar, de mostrar como se deve viver sabiamente, né? Provérbios 29, 15 a 17. Muito bem, olha só. É que a versão do Ricardo é um pouco diferente, né? Mas eu vou ler aqui da minha versão, talvez esteja mais em sintonia com a versão da maioria. Diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria. Amém? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho, e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Então olha só, o que está dizendo aqui? Se você não quer ver o seu filho como malfeitor amanhã, corrija ele hoje, né? Alguém disse assim que nós como crentes usamos a Bíblia mais para corrigir
as pessoas que estão vivendo na transgressão, e essa pessoa deu exemplo na pregação nos presídios, né? Que a gente vai lá nos presídios para corrigir o cara que roubou, estuprou e matou. Aí ela falou, essa pessoa que deu esse exemplo falou assim: mas se nós pregássemos apenas nas escolas, talvez nós não precisaríamos ir aos presídios. Por quê? Porque é melhor você ensinar antes da pessoa errar, do que depois que ela errou. Então a educação, nesse sentido, ela tem esse poder de evitar que as pessoas se desviem para o mal. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui às mães ou pais, né, que estão aqui: você quer que seu filho se desvie para o mal? Eu tenho certeza que você vai dizer que não. Mas aqui está a instrução do que nós temos que fazer muitas vezes. Às vezes com dor no coração, a gente tem que corrigir. A gente tem que mostrar que o erro não é um bom negócio, né? Que caminhar na direção do erro não é um bom negócio. E como é que a criança vai entender isso? Pela correção, né? Então o pai que ama, ou a mãe que ama, corrige a seus filhos. O Davi está lembrando das varadas, sentindo o desejo de receber de novo, não, claro, né? Mas apenas lembrando, né, das varadas que ele levou. Mas tem um pai maravilhoso que corrige. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, capítulo 7. Hebreus 12, 7. Sete e 8, diz assim: se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que porque Deus nos trata como filhos, o que Ele faz? Corrige. Então todos nós que somos filhos de Deus temos que entender que não vai faltar para nós correção de Deus. Mas por quê? Porque Deus nos ama. Quem ama, corrige. Quem ama, mostra o caminho do bem e procura tirar o filho do caminho do mal. E isso muitas vezes envolve correção. Então o caminho do amor é um caminho que nos capacita, né? Nos capacita a sermos pessoas maduras, pessoas que vão servir a Deus. Aí eu pego como exemplo aquilo que eu preguei alguns dias atrás aqui sobre Abraão e Isaac. Que Abraão, quando ele chama Isaac para os dois irem juntos ao monte, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, Abraão pega Isaac e coloca nos seus ombros a lenha. Os irmãos lembram disso? Naquele momento ali, Abraão começa a ensinar a Isaac que no caminho do crescimento, no caminho do servir a Deus, é necessário que filho e pai trabalhem juntos, né? Abraão não foi aquele pai super protetor, não, é só eu que vou trabalhar, é só eu que vou carregar a carga. Não, Isaac, você também vai carregar a carga. Ele estava ensinando para o filho que o filho também tinha que trabalhar. Ele estava ensinando para o filho que o filho também tinha que cooperar. Ou seja, quando dois trabalham juntos, fica mais leve para cada um. Caminho da cooperação. Abraão também estava ensinando a Isaac o caminho da responsabilidade. Filho, não é, a responsabilidade aqui não é só minha, é sua também. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem responsáveis, que eles precisam ter a sua parte, e eles precisam cuidar da sua parte, e fazer a sua parte. Não é a gente que vai fazer a parte deles, amém, irmãos? Eles têm a parte deles, eles precisam fazer a parte deles. Quando você faz isso, você está estimulando o seu filho ao crescimento, né? Então Abraão e Isaac foram conversando pelo caminho, tirando dúvidas, né, que havia no coração do filho. E isso é amizade. Então havia amizade naquele relacionamento, né? E então tudo isso que nós vimos aqui
Nessa passagem bíblica fica bem claro que a gente vê um pai educando um filho, um pai ensinando um filho, um pai tendo amizade com um filho. Isso é muito importante. Tudo isso representa o caminho do amor. E o outro caminho é o caminho da fé. Como é que a gente ensina os nossos filhos o caminho da fé? Pela nossa dedicação a Deus. Então, quando você ora, e quando o seu filho te vê orando, e quando você ora pelos seus filhos, você está ensinando os seus filhos a ter fé. Fé no Deus que você crê. Quando você fala com o seu filho sobre as verdades fundamentais do Evangelho, você está ensinando o seu filho a colocar a sua fé nessas verdades. Vou dar um exemplo, irmãos. Não somente eu e a Marlene, mas o Gabriel e a Isadora também fazem isso com a Heloísa. A Heloísa, às vezes ela chega para nós, ela vê uma cruz, ela fala, cruz de Jesus. Aí ela fala, vovô, Jesus morreu, né? Ela morreu, mas é o terceiro dia. Aí ela fala, ele ressuscitou. Ou seja, já está no coração dela. Ela sabe que tinha uma cruz, que nessa cruz Jesus foi pregado, que nessa cruz Jesus foi morto, mas ela sabe que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e está vivo. Então são verdades que a gente pode plantar no coração de uma criança, e a criança, ela recebe, e ela começa a viver aquela verdade, e ela começa a propagar aquela verdade, e ela começa a fundamentar a sua fé naquela verdade. Então nós precisamos fazer isso. E uma outra maneira de nós ensinarmos o caminho da fé é congregando, estar na igreja, é levar a criança a estar na igreja, é levar a criança a participar da igreja, do ambiente da igreja, né, dos trabalhos da igreja, da escola, né, da sala das crianças, onde elas são ministradas ali pelas professoras, pelos professores, estar no templo, louvar a Deus. Tudo isso vai gerando no coração da criança uma percepção de Deus e de como ter fé em Deus. Quando nós agimos assim, nós estamos trabalhando para que as nossas crianças caminhem no caminho do Senhor. É possível fazer isso, irmãos? É possível? Amém. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa manhã, também no coração de todos que vão estar vendo essa palavra através do YouTube. Tivemos já 2 palavras aqui ministradas anteriormente, mais voltadas para o relacionamento marido e mulher. E eu senti no meu coração, como hoje pela manhã não teve a pessoa que poderia estar aqui para ministrar sobre pais e filhos, não veio, né? O irmão Arão, ele teve que ir para São Paulo, não pôde estar aqui. Eu me senti na responsabilidade de trazer, né, essa mensagem, essa ministração, mesmo que seja uma ministração mais curta, mais rápida, mas trazer essa ministração ao coração dos irmãos, que é importante nós entendermos que relação pais e filhos é essencial, é vital para a construção de uma família saudável na presença de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé para que nós possamos louvar ao Senhor.